vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre honrar pai e mãe, e mais um aspecto que nós vamos ver agora, com o qual tanto o filho como uma filha devem honrar ao seu pai e à sua mãe, é através do cônjuge que vai fazer parte da sua vida, ou seja, com quem esse filho ou essa filha vai casar. Nós vamos ler um trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro de Provérbios. Em Provérbios 19, verso 14, está escrito assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Amém? Então nós vemos aqui que quem traz a esposa prudente para o filho é Deus. Não é o filho que vai procurar uma esposa prudente, mas Deus traz. A palavra do Senhor está nos dizendo aqui, não é? Que ela vem do Senhor. Então o Senhor vai trazer essa esposa, ou esposo, no caso de uma jovem, não é? Então, quando um jovem ou uma jovem, desde pequeno, ele deve ser ensinado pelos pais, que devem orar ao Senhor para saber se Deus quer que eles casem, e se receber essa confirmação, vão começar a orar pelo seu futuro esposo ou esposa. E assim, esperando no Senhor, Deus vai trazer uma esposa ou um esposo prudente. Por quê? Porque Deus conhece o coração daquele jovem e daquela jovem e sabe quem é melhor para ser o cônjuge dele. Então, com certeza, através do cônjuge, o filho e a filha vão estar honrando ao pai e à mãe nesse aspecto com relação ao casamento, com o cônjuge que ele vai ter na sua vida. Por quê? Porque se for uma pessoa que não serve ao Senhor, se for uma pessoa que não se submete aos princípios de Deus, então isso vai começar a criar contenda, divergência, facção dentro da família. E os pais, com certeza, vão se entristecer, não vão se sentir honrados pelo filho ou pela filha que não colocou em prática os ensinos que foram dados, que ele deve procurar um esposo ou uma esposa segundo os princípios de Deus, que deve ser uma pessoa que faça parte do reino de Deus. Por quê? Porque a família é um projeto de Deus. O casamento foi criado por Deus. Então, para fazer parte do projeto de Deus, a pessoa precisa ser membro do reino de Deus. Então, assim, o filho e a filha devem proceder. E a gente vai ler também em Provérbios 18, no verso 22, mais uma instrução que o Senhor nos dá. Diz assim, olha: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Então a gente vê aqui a palavra confirmando, não é? Que a esposa prudente o Senhor traz, e quem acha essa esposa encontrou a benevolência do Senhor, ou seja, a graça, o benefício. E quem assim recebe essa bênção é porque estava na obediência, porque Deus, ele abençoa, ele traz uma esposa prudente, um esposo prudente para aquele filho que está em obediência. E assim, esse filho e essa filha vão estar honrando o seu pai e a sua mãe aqui na terra. Então, como a família é o mais belo e o principal projeto de Deus aqui na terra, então, esperando no Senhor, em submissão e obediência, esperando pelo cônjuge, o filho vai estar honrando a Deus em primeiro lugar e ao seu pai e à sua mãe aqui na terra. Uma outra forma também de o filho e a filha honrar aos seus pais é com o seu casamento. Nós vamos ler aqui Hebreus capítulo 13, versículo 4, que diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então a gente vê aqui que o casamento é uma instituição criada por Deus, né? O casamento é um ato, uma coisa que faz parte do reino de Deus, e ele deve ser honrado.
Senhor nos diz, não é, que digno de honra é o casamento. Então, o filho e a filha devem honrar o seu pai e a sua mãe com o casamento que vierem a fazer. Ou seja, esse casamento precisa estar de acordo com os princípios de Deus. O filho e a filha não podem achar que simplesmente encontrou uma pessoa e não, vamos morar junto, está resolvido, isso é um casamento. Não, o casamento tem princípios que precisam ser vistos e obedecidos. O casamento é um ato que precisa ser celebrado na presença do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz em Malaquias que Deus é testemunha do casamento. Então é preciso haver a celebração, a cerimônia de casamento, para a partir daí os filhos poderem constituir a sua família, né? Ter a sua esposa ou o seu esposo, irem viver em sua casa, ter os seus filhos, mas a partir do casamento. O filho e a filha que quer honrar seu pai e sua mãe, casa primeiro. Não pode ter relação sexual, estar tendo relação sexual dentro da casa do seu pai e sua mãe sem ser casado. É preciso primeiro casar, constituir a sua família, e aí na sua casa Deus vai abençoar com um lar, e aí vai haver a multiplicação, mas tudo seguindo os princípios estabelecidos por Deus. E a gente vai ler isso em Provérbios 24, 27, que diz assim, olha, na palavra do Senhor: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Então, aqui a palavra está dizendo ao filho e à filha que primeiro precisa arrumar a vida, precisa estar firmado na rocha que é Jesus, precisa ter uma estrutura. O noivo precisa já ter orado, o Senhor já ter dado uma profissão, um trabalho, uma forma de ele suprir a sua casa, né? A noiva precisa já conhecer qual a sua missão, como ela deve proceder, né? O que ela tem que fazer, as suas obrigações enquanto mulher, o que ela deve aprender para quando estiver na sua casa poder ajudar o seu esposo, cuidar dos seus filhos, educá-los segundo a palavra do Senhor. Então, primeiro arruma a vida e depois, aqui diz, edifica a tua casa. Então, depois você casa. Primeiro você organiza a vida, pede a Deus direção, Ele com certeza vai lhe ajudar, vai dizer como você deve fazer, o que você deve fazer, o que você deve comprar, onde você deve morar, vai dar a direção ao noivo e à noiva de como deve educar os seus filhos, como devem conduzir a sua família. E aí, depois que já está tudo definido, então vamos celebrar o casamento, e a partir daí, constituindo a família, então a casa vai ser edificada na rocha que é Jesus. Porque a palavra do Senhor nos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então é preciso, não é, que o jovem, o filho e a filha tenham esses princípios inscritos no seu coração, e a partir daí, quando vierem a casar, a constituir a sua família, vão estar honrando o seu pai e a sua mãe, porque vão estar seguindo os princípios que Deus determinou. E também, com isso, eles vão estar honrando ao seu pai e a sua mãe, porque vão ter condições de educar os seus filhos segundo a palavra. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 22, 6, que ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando ficar velho não se afastará dele. Então é preciso que o pai e a mãe estejam no caminho para poder educar os filhos com ele, porque a palavra diz ensina no caminho. A palavra não está dizendo para o pai e a mãe mostrar o caminho para o filho, mas está com eles no caminho. Então os filhos, quando casam e começam a educar os seus filhos segundo a palavra do Senhor, vão estar honrando os seus pais. Por quê? Porque eles foram instruídos na palavra, então estão dando continuidade àquilo que os seus pais ensinaram, educando os seus filhos. E esses filhos, por quê? Porque a palavra do Senhor diz que uma geração deve ensinar a outra geração a glorificar a Deus. Então,
se o meu pai e a minha mãe me ensinaram a glorificar a Deus, então eu vou ensinar aos meus filhos a glorificar a Deus. Os filhos dos meus filhos vão ensinar aos seus filhos, e assim a palavra do Senhor vai sendo levada de geração em geração. Por quê? Porque a família é um projeto de Deus, e Deus quer abençoar não só aquele casal, mas toda a sua descendência. Então é preciso que os filhos tenham isso no coração e coloquem em prática no seu dia a dia. Ensine aos seus filhos, quando casarem, a palavra do Senhor. Eles vão saber honrar ao pai e à mãe, vão saber respeitar e honrar o avô e a avó, e assim a instrução vai passando de geração em geração. Por quê? Porque os filhos são herança do Senhor. A gente vai ler isso no Salmo 127, versículo do 3 ao 5. Diz assim, olha a palavra do Senhor: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pelejar contra os inimigos à porta. Amém? Então, glória a Deus que Ele está nos ensinando aqui que os filhos são herança. Os filhos são bênçãos do Senhor na nossa vida. Então, os meus filhos e as minhas filhas são heranças e bênçãos de Deus na minha vida. E os filhos que eles vierem a ter também deve ser assim para a vida deles. Então, esse ensino deve ir passando de pai para filho. Para quê? Para que toda a família e toda a sua descendência seja uma bênção aqui na terra e glorifique a Deus com o seu testemunho, e possa assim ajudar aqueles que não conhecem a verdade, não é? A serem atraídos e virem para o Senhor, para viverem assim também, para que a terra seja cheia da glória de Deus. Mais uma forma que os filhos devem honrar ao seu pai e à sua mãe é através da sua conduta ética e moral. Na palavra do Senhor, nós vemos um exemplo disso no livro de Jó. Jó, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Então, a gente vê aqui que Jó, ele era conhecido. Aqui diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então, as pessoas viam isso na vida de Jó. Então, ele, com a sua conduta, ele mostrava ao mundo que ele tinha um Deus e que servia a esse Deus e que obedecia aos princípios que esse Deus determinava para a sua vida. Então, a nossa conduta, enquanto filho, deve ser segundo a palavra de Deus, para que assim nós tenhamos condições de honrar ao nosso pai e à nossa mãe, tendo o quê? Uma conduta como Jó tinha, de integridade, de retidão, de temer a Deus e de se desviar do mal. Ou seja, não está inclinado à vida de pecado, não dá vazão à carne, né? Sujeitar a carne à vontade do Senhor, ou seja, dizer não ao pecado, dizer não àquilo que o diabo traz como oferta para a nossa vida. E assim nós vamos estar honrando ao nosso pai e à nossa mãe. A gente vê mais um trecho da palavra do Senhor que nos mostra como deve ser a nossa conduta. No livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 37, diz, olha, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, o filho e a filha precisam conhecer a verdade e viver por ela. E dizer o que sair da sua boca deve ser pautado na verdade, e ele não está com duas conversas, diz uma coisa e faz outra. Não, nós precisamos conhecer a verdade e viver por ela, viver pelos princípios, pelos preceitos, por aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Então não adianta só conhecer a palavra, é preciso amar
viver e ensinar as outras pessoas. Então, o filho e a filha, assim procedendo, vão estar honrando ao seu pai e à sua mãe. Nós vemos em Provérbios, no capítulo 29, no versículo 3, escrito assim, olha: o homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os seus bens. Ou seja, o filho que tem uma conduta reta, segundo a palavra de Deus, ele vai alegrar e honrar o seu pai e a sua mãe. Mas aquele que anda com os escarnecedores, com aqueles que levam uma vida dissoluta, com aqueles que vivem fazendo as coisas erradas, em bebedice, em glutonaria, em prostituição, em roubos, em contenda, se o filho se acompanha deste tipo de gente, vai ser contaminado por essas condutas, e a palavra do Senhor, não é, nos ensina que com essa contaminação poderá cair em laços por estar concordando, cúmplice com pessoas que procedem erradamente, não é? Então a gente vê isso bem claro no livro de Romanos, no capítulo 13 e no versículo 13 e 14, que diz assim, olha: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedices, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então a gente não pode estar fazendo a vontade da carne, deve mortificar a carne, e assim teremos uma conduta digna de um discípulo de Jesus, e assim estaremos honrando tanto ao nosso pai quanto à nossa mãe, e acima de tudo estaremos glorificando o nome do Senhor, porque Ele é fiel, nos instrui e espera que nós coloquemos em prática no nosso dia a dia os seus princípios. Uma outra forma, né, de que o filho e a filha devem honrar o seu pai e a sua mãe é com os seus bens e com os seus pertences. Porque em Provérbios 21:20 diz assim, olha: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Então, aquilo que o filho sensato, obediente, temente a Deus, ele adquire, então ele vai ter condições de, com isso, ele vai adquirir as coisas de forma honesta, abençoada, vai vir como a graça de Deus sendo derramada na sua vida. E esses pertences que vão adquirindo no seu dia a dia, vão ter condições de, com ele, honrar aos seus pais, ao seu pai e à sua mãe. Por quê? Porque foram adquiridos com honestidade, com retidão de caráter, com proceder segundo aquilo que Deus determina na sua palavra. E eu quero, para encerrar, ler só um trecho na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 45, do verso 8 ao verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos, e os olhos do meu irmão Benjamim, veem que é a minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Amém? Então esse trecho é um trecho tremendo assim, de ensinamento para nós enquanto filhos, não é? Que aqui, esse trecho ele se reporta a José, quando ele estava no Egito. Então José, ele foi vendido pelos seus irmãos, foi para a terra do Egito,
viveu lá, foi humilhado, escravizado, né, preso, mas José, ele foi ensinado pelo seu pai como deveria ser o seu procedimento. Ele tinha um pai temente a Deus que ensinou a José a também buscar esse mesmo Deus e ser temente a ele. E mesmo José tendo sido vendido, ele não deixou a mágoa, o rancor, o ressentimento ocuparem o seu coração. Ele perdoou os seus irmãos que o venderam e ele deixou desenvolver, no lugar do rancor, ele desenvolveu o amor e o perdão por aqueles que haviam feito mal a ele, não é? E quem foi que fez isso no coração de José? O Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, porque outra pessoa não poderia fazer esse milagre na vida de José, nem na minha, nem na tua, nem de ninguém. Se não for o Senhor na nossa vida, nós não temos condições de perdoar. Então o filho precisa se submeter a Deus e viver segundo os seus princípios. Como José viveu, ele foi humilhado, mas ele perseverou em ser fiel a Deus. Ele fugiu da prostituição, ele fugiu de tudo que era contrário aos ensinos que Deus tinha dado a ele, usando o seu pai e a sua mãe. E o que foi que aconteceu? Quando ele esteve ali no Egito, ele disse não quando ele foi tentado para uma vida de prostituição através da mulher de Faraó. Ele disse não quando aqueles que estavam com ele ali no cárcere, porque tinham feito coisas erradas, ele deu um exemplo de vida, ele não se contaminou com aqueles, pelo contrário, pelo seu testemunho de vida, ele foi crescendo, ele foi adquirindo autoridade. Os que estavam ali viam que ele tinha uma coisa diferente. E qual era a diferença na vida de José? Era a presença de Deus. E a gente vê esse filho, não é, quando ele chegou no ponto mais alto, ele estava ali, que depois dele, em autoridade, só tinha o Faraó, que era o rei daquele lugar. Mas o Faraó tinha o poder, a autoridade no nome, mas de fato o poder e a autoridade estava na mão de José, quem estava administrando todos aqueles bens. Mas José, ele não usurpou disso. Ele, quando viu os seus irmãos, o coração dele se quebrantou. Ele viu que aqueles irmãos estavam passando necessidade. Então, o que foi que ele fez? Ele se dispôs a ajudar. Ele foi àqueles irmãos, não é? Quando ele veio e se revelou, ele perdoou aos irmãos que haviam feito mal a ele. E o que foi que ele fez? Ele honrou ao seu pai. Ele disse: vai onde está meu pai e vai buscar ele. Vai e traz para cá, porque aqui eu tenho poder e autoridade, eu tenho bens, eu tenho riquezas para poder suprir o meu pai na sua necessidade. Por quê? Porque houve um tempo na minha vida em que o meu pai me supriu quando eu precisava. Porque na palavra do Senhor, se nós formos olhar, houve um tempo em que José estava na casa do seu pai e o seu pai lhe deu vestes talares, ele deu veste festiva, ele deu veste de honra àquele filho. E aquele filho não esqueceu o que o pai fez por ele. Então, quando ele viu o pai numa dificuldade, ele não se achou agora, não, porque agora eu posso, eu tenho, não. Ele reconheceu que ele precisava cuidar daquele pai, honrar aquele pai, e ele diz: vem para cá, meu pai, que eu vou cuidar de você. Você vai morar num lugar abençoado, eu tenho como lhe sustentar, e vê só, que ele não disse só para o pai vir sozinho para ele abençoar e cuidar, não. Ele disse: olha, traz teus filhos, quer dizer, aqueles filhos que tinham vendido José, traz para cá, traz ele, traz os filhos dos teus filhos, traz o que tu tem aí de boi, de vaca, de ovelha, o que tiver, traz, porque aqui você vai ser suprido. Então a gente vê aqui uma forma grandiosa de honrar pai e mãe com a própria vida. Então José trouxe o seu pai e cuidou do seu pai. Se a gente continuar lendo a palavra do Senhor, e vai ver que ali até a morte do pai ele cuidou, com honra, com respeito, com amor. E quem fez isso na vida de José foi Deus. E assim, na minha e na tua, ele também quer fazer. Ele quer ensinar a mim e a você a honrar o nosso pai e a nossa mãe com a nossa própria vida durante todo o tempo que estivermos sobre a face da terra. Então, só quem faz isso na nossa vida é Deus.
E hoje nós temos, glória a Deus, que nós temos Jesus, que deu a sua vida por mim e por você, para nos reconciliar com Deus, manda o Espírito Santo habitar em mim e em você e em todo aquele que faz uma aliança com Jesus. Para quê? Para nos capacitar a viver em retidão, honrando a Deus, honrando ao Pai e honrando a Mãe. Porque nós acabamos de ler aqui sobre um homem que estava na velha aliança. Nós estamos numa situação muito melhor do que José, porque hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos legiões de anjos a nosso favor. Nós temos Jesus intercedendo por nós diante de Deus, né? Então nós temos todas as condições dadas pelo próprio Senhor para honrar o nosso Pai e a nossa Mãe com a nossa vida, com o nosso testemunho, com tudo que temos, com tudo que somos. E que tudo isso seja feito para a honra e glória do Senhor Jesus. Então que Deus aplique essa palavra no nosso coração e continue falando muito mais, porque existem muitos outros aspectos que não foram tocados aqui, mas que com certeza Deus quer falar particularmente com cada um de vocês que estão ouvindo essa palavra, essa mensagem, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Então eu creio que muitas pessoas estão sendo abençoadas, muitas pessoas estão despertando para coisas que muitas vezes a gente nem se dá conta, nem para meditar, mas o Senhor cria circunstâncias e situações para que nós tenhamos o conhecimento, mudemos a nossa vida e nos ajustemos a Ele. Então que Deus abençoe cada um e que faça com que você e eu tenhamos condições de honrar o nosso pai e nossa mãe aqui na terra, porque assim nós estaremos honrando a Deus, porque Ele assim nos determina através da sua palavra. Em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. A família é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. Pra eternidade.